Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Boa noite, graça e paz, igreja. Aqui que vos fala é irmão Antônio, da Igreja Vidas de Bahia. Nós vamos dar início ao nosso culto e pedimos a todos os irmãos e a quem estão assistindo este vídeo que abra a sua Bíblia no Salmos 46, no capítulo 46 em diante. A palavra do Senhor fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se esbraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele
faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E agora, irmãos, vamos orar ao Senhor, baixamos as nossas cabeças, fechamos os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, ó Pai, para agradecermos por estarmos com vida, com saúde, ó Pai, para agradecermos este momento, deste culto que nós começaremos a prestar, deste culto, o Senhor toque nos nossos corações, toque na palavra, toque, restaure a vida espiritual de cada um de nós e estabeleça, ó Pai, direção e sentido para cada um de nós, que restaure a nossa saúde, restaure todo o nosso entendimento na Tua Palavra, que restaure as nossas famílias espiritualmente, ó Pai. É assim que nós pedimos, pelo poder que há no Teu nome. Amém. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha
família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom adorar o nosso Pai Celestial. E como é bom estar presente, estar em comunhão para orar, louvar e adorar ao Senhor, junto com os irmãos e junto com todas as pessoas que estão assistindo, que estão participando deste culto. E agora vamos passar para a palavra que com certeza vai tocar em todo o nosso coração. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Pastor Robledo. Eu queria trazer uma palavra hoje, para você, minha irmã, meu irmão, da Igreja Vidas em Bahia. Uma palavra de conforto para os nossos corações. E eu queria meditar com você, fazendo uma reflexão com você no livro de Mateus, que é o livro que nós estamos lendo agora. E eu queria trazer uma série de mensagens no livro de Mateus. E o que eu queria falar hoje está no capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos a receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e o chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor, pelo profeta, que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e ele pôs-lhe o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós estaremos orando agora em nome de Jesus. Deus bendito, santo e eterno, louvado e exaltado seja o nome do Senhor.
Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos diante da tua presença, pela tua palavra que nós lemos. E essa palavra vai nessa noite, Senhor, e alcance cada coração que está ouvindo essa mensagem, que está assistindo, Senhor, essa pregação. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, que vidas sejam impactadas. É o que nós te pedimos e nós te oramos, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então nós estamos lendo o livro de Mateus. Então, baseado, amados irmãos, no livro de Mateus, nós estamos trazendo essa mensagem. Você já começou a ler o livro de Mateus comigo, né? Viu que ele começa ali com a genealogia, as 14 gerações, né? Que vão de Abraão até Davi, de Davi até o exílio babilônico, né? Ali depois do governo de Manassés, depois do rei Ezequias, e do exílio babilônico até Jesus. 14 gerações até Davi, de Davi ao exílio babilônico, depois do exílio babilônico até Jesus, 14, até chegar em Jesus. Nós vamos ver que esse livro, né, de Mateus, ele foi escrito basicamente para os judeus convertidos ao cristianismo. Por isso que ele fala muito de lei, ele vai trazer muito, né, essa realidade do povo judeu para nós. E aqui nós temos um pouco dessa realidade no nascimento de Jesus Cristo, né, por causa da cultura, né, que existe no meio do povo judeu. Diz o texto bíblico, lá no versículo 18, que nós lemos. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, nós estaremos falando sobre isso um pouco nessa noite. Diz o texto bíblico, né, que o nascimento de Jesus foi dessa forma, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. A palavra de Deus diz ali que ela estava despojada com José. Nós precisamos entender isso, desposada com José. O que era estar desposada? Ou seja, ela estava noiva com José, estava prometida em casamento, né? E esse noivado, era um contrato que durava mais ou menos um ano, né? Em média um ano. Era um contrato muito sério, assumido pelas partes, né? Da família do pai da noiva, do pai do noivo, de forma que ele não poderia ser quebrado de forma nenhuma, a não ser por um contrato de divórcio. Tamanha seriedade do noivado. Ele assumiu um compromisso de que iam se casar, e esse contrato demorava mais ou menos um ano, esse noivado. Estavam se conhecendo, e ele só poderia ser quebrado, né, através da fornicação, do adultério, né, do incesto e algumas situações que fossem contrárias. De forma que, se ele fosse quebrado, né, a pena para essa quebra de contrato dessa forma que nós falamos seria a morte por apedrejamento. Tamanho era a seriedade desse compromisso que o casal assumia na cultura judaica, né, quando um estava prometido para o outro no noivado. Amém? E eu queria falar sobre isso nessa noite, sobre como Deus trabalha na relação conjugal. Diante da vida de Maria e de José, nós podemos entender, né, como deve ser o relacionamento de do homem com a mulher dentro da vontade de Deus, tá bom? Como entender a vontade de Deus para a vida do casal, para a vida conjugal. É sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesses pontos que nós vamos trabalhar. Tá bom? Amém? Glória a Deus, meus amados. Nós agora queremos trazer a primeira parte da nossa pregação, o primeiro ponto da nossa pregação, baseado no versículo 18. E o primeiro ponto, ele trata sobre a individualidade do relacionamento com Deus na nossa vida. Amém? Seja a vida conjugal, seja a vida secular, seja a vida familiar, há uma individualidade de relacionamento com Deus, mesmo você sendo casada, você sendo casado, você sendo pai, mãe, filho, né, exercendo um ministério, há uma individualidade. Deus tem uma chamada para cada um de nós, e essa chamada ela é individual, ou seja, Deus trata com nós
de forma individual e independente dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais, mesmo visando o bem comum para todos nós. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, né, no versículo 20 de Ezequiel, uma passagem que dá para a gente fazer uma análise sobre esse assunto. Havia no Velho Testamento, lá em Ezequiel, no capítulo 18, Deus vai trazer à memória à nação de Israel um ditado, né, que eles diziam lá que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ou seja, se enfraqueceram, perderam a força, cegaram, né? E o que quer dizer isso? Eles diziam que o pecado dos pais, ele chegava até os filhos carregavam os pecados dos pais, e Deus disse que isso não era verdade, que cada um ia pagar pelo seu pecado, a vida de cada um era individual, Deus seria justo, né? E lá no versículo 20 lá do Ezequiel 18, Deus fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, o relacionamento com Deus é individual, tanto na hora de pagarmos, né, o preço pelos nossos pecados, como também na hora dele se relacionar conosco, dele se revelar a nós. Mesmo nós tendo pessoas muito perto, às vezes cônjuges, familiares, pessoas que amamos, mas o nosso relacionamento sempre vai ser pessoal. E essa individualidade, ela é constatada na vida de Maria. Aqui no versículo, né, que nós lemos, versículo 18 do capítulo 1 de Mateus, quando vai falar sobre o nascimento de Jesus, a palavra de Deus diz que Maria estava despojada com José, e Deus foi lá de Maria, né? Você vai ver isso no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, você vai ver como é que o anjo se apresentou a Maria e como Maria recebeu essa notícia, né? Maria estava desposada. Eu já falei sobre a seriedade, né, do noivado no meio do povo judeu, dentro do contexto judaico, né? E mesmo assim o anjo vai e se revela para Maria e traz essa revelação de Maria, que ela iria conceber e dar à luz, isso obra do Espírito Santo, né? E Deus vai e fala com Maria, não fala com José. Ele vai e se revela para Maria. Por quê? Porque a revelação, ela é individual, o relacionamento, ele é individual. Deus pode se revelar para sua esposa, né? Você, mulher de Deus, Deus pode se revelar para você e não se revelar para seu marido. Deus tem um plano específico para você e não muitas vezes não vai se revelar ao seu marido, porque Deus tem um plano individual para cada um de nós, e sempre foi assim na história da Bíblia. Mesmo que as famílias sejam alcançadas, as famílias são abençoadas, mas Deus sempre trata de maneira individual cada um, visando o bem comum da família, porque foi Deus quem criou a família. Mas quando Ele quer se revelar, Ele pode se revelar ao homem da casa, Ele pode se revelar à mulher da casa, Ele pode se revelar aos filhos da casa, Ele pode se revelar a todos. Ele é soberano, Ele faz como Ele quer. Mas às vezes, se você não entende, né, porque Deus está se revelando ao homem, não está se revelando ou à mulher ou aos filhos, é a forma do agir de Deus. Deus é soberano, filho. Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele se revelou, né, no seu relacionamento individual com Maria, Ele se revelou, né, e ali trazendo o cumprimento, né, da profecia que estava lá no livro de Isaías, e na vida agora de Maria, né, que estava desposada com José. Houve uma revelação ali pessoal, individual. E dentro de uma casa, Deus pode se revelar para o homem, Deus pode se revelar para a mulher, Deus pode se revelar para os filhos, seja para quem for, né? Na família, Deus, Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, para quem Ele quer, para que a glória dEle seja manifestada. E é necessário que você entenda isso, né? E você aceite, né, a vontade de Deus das coisas. O primeiro ponto que eu queria trazer para você nessa noite é a individualidade do relacionamento com Deus na nossa vida. Amém? Se você é solteiro, glória a Deus por isso. Você é sozinho, não tem que dar satisfação a ninguém. Se você é casado, né, você é uma mulher casada, você é um homem casado, Deus pode falar com você, mulher. Tem um propósito para você, mulher,
né, e se revelar para você de uma forma específica, assim como pode se revelar também para o seu marido de uma forma específica, assim como um anjo se revelou para Maria ali e não se revelou para José, porque ele trata de forma individual com cada um de nós, assim como pode ser também para os nossos filhos, para os nossos familiares, amigos, parentes, conhecidos. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu queria tratar com você nessa noite. Que a gente entenda e aceite essa individualidade, essa estabilidade. Tá bom? Versículo 18. Tá bom? Amém? Vamos passar para o próximo ponto agora em nome de Jesus. Amém? E eu queria tratar agora do segundo ponto, né, baseado no versículo 19 e 20 do capítulo 1 de Mateus, que fala assim: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? O segundo ponto que eu queria tratar nessa noite com você é que a individualidade do relacionamento com Deus, ele vai trazer paz para a tua família. Ele não vai trazer dissensão, ele não vai trazer guerra, ele não vai trazer separação, mas a individualidade do relacionamento com Deus, seja do homem ou da mulher, se for de Deus, ele vai terminar em paz, ele vai terminar em comunhão. Por quê? Não é a visão do homem que prevalece, não é a proposta do homem, né, ou da mulher que vai prevalecer, não é a proposta do mundo que vai prevalecer, mas é a palavra de Deus. A última palavra que vai prevalecer não é se o homem está certo, se o mundo está certo, mas é a proposta de Deus, é a palavra de Deus para a tua vida, para o teu relacionamento, para a tua vida conjugal, né, para que o propósito de Deus venha se cumprir na tua vida, tá bom? Nós vamos ler aqui o seguinte, que José, quando ele soube, né, que Maria estava grávida, né, e ele estava desposado com Maria, havia um contrato de casamento, né, e é lógico, não havia passado pela cabeça de José, mesmo que Maria tivesse falado a ele, né, ele não esperava aquele acontecimento, e como ele era um homem justo, nós vamos ter aqui 3 possíveis soluções para essa situação, né? A primeira solução seria a do mundo, a da palavra, a da lei judaica, né? Disse que esse contrato, né, de casamento, né, de noivado, se fosse quebrado através do incesto, do adultério, da fornicação, né? Se esse contrato ele fosse quebrado, né, poderia haver uma morte por apedrejamento, da fornicação não, da prostituição. Ele só poderia ser quebrado, ele poderia ter como pena, né, a morte pelo apedrejamento. E isso que deveria, entre aspas, acontecer com Maria. José poderia chegar e dizer assim: olha, esse filho que ela está carregando não é meu. E o mundo, né, a lei judaica, né, ela ia apontar para o pecado de Maria para que ela fosse morta apedrejada. Isso seria a voz do mundo, da lei judaica, né, que ia trazer essa solução. Mas nós temos a outra solução, né, que foi a solução encontrada pelo próprio José. Diz a palavra de Deus que ele era justo, né, e ele não queria infamar Maria, né, ele não entendeu o que estava acontecendo, mesmo Maria tendo falado, né, ficou difícil dele acreditar o testemunho de Maria, entender que ela estava grávida, né, por obra do Espírito Santo de Deus, e que um anjo havia aparecido a ela. E ele pensa assim: não vou permitir que ela seja apedrejada, eu vou apenas abandoná-la e vou fugir daqui, né, e vou deixar a vida seguir o seu curso, né. E ele tentou, diz a palavra que ele tentou deixá-la secretamente. Isso era a vontade de José, o pensamento de José, quando ele soube da notícia. Mas não era a vontade de Deus, era a segunda vontade. Mas eu quero dizer para você que a última palavra no relacionamento não é a que o mundo dá, não é a que o seu esposo, a sua esposa dá, mas a última palavra, quando Deus tem um propósito no que está fazendo, né, na vida de um dos cônjuges, é de Deus. A última palavra quem vai dar é Deus. E José jamais esperava isso, né?
a outra solução, né? E nem a solução da lei judaica, nem a solução encontrada por José, mas a solução encontrada por Deus. Deus achou outra solução. Deus veio dar a última palavra. Diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor apareceu, né, a José de noite e disse a ele: olha, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque quem nela está gerado é do Espírito Santo. No versículo 21 diz assim: ela dará à luz um filho e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E quando o anjo apareceu, né, a José e disse a ele o que ele devia fazer, então as coisas se resolveram, porque a individualidade do nosso relacionamento com Deus, mesmo ele tendo relacionamentos individuais com qualquer um de nós, ele vai trazer paz para o nosso casamento, para o plano de Deus na nossa vida. Tá certo? Às vezes a gente não entende o que está acontecendo, a gente não compreende as coisas que estão acontecendo, elas fogem à nossa percepção, né? E às vezes é o marido que é incompreensível, que nós não entendemos, né? A forma muitas vezes do homem trabalhar, do homem pensar. Às vezes a mulher também, não entendemos como a mulher trabalha, e a gente tem o nosso pensamento de vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo, ou o mundo, né? As pessoas aconselham, né? Se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, eu faria aquilo, eu tomava essa decisão. Se eu fosse você, eu não aceitava isso, né? E o mundo dá muitos conselhos, né, para a gente tomar decisões muitas vezes inapropriadas ou de acordo com a conveniência do mundo. E às vezes tem o nosso pensamento de como nós vamos tomar a decisão, como nós vamos nos colocar dentro dessa decisão, né? Às vezes não é nem que as pessoas falam, o mundo fala, o conselho que o mundo fala, às vezes aquilo que a gente tenta fazer no coração. Às vezes pode ser como José, né, que tentou em secreto deixá-la ir embora, e a gente pensa várias formas de resolver a coisa. Não vou resolver como eles estão falando, vou resolver dessa forma, eu vou fazer desse jeito. Mas a minha pergunta é: e Deus? Será que Deus não tem uma forma melhor de resolver essa situação? Será que Deus não tem um meio, né, um caminho melhor de resolver essa situação? Né? No caso aqui, o anjo apareceu a José de noite, presta a José, eu creio, de José ir embora e abandonar a Maria. Mas nós não sabemos o tempo de Deus agir, nem podemos formatar a forma como Ele vai agir. Mas eu posso dizer a você que eu creio que Ele está agindo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é o meu tempo, não é o seu tempo. E às vezes as pessoas deram conselho a você para tomar uma decisão, às vezes você mesmo quer tomar uma decisão, mas às vezes a gente precisa ouvir a voz de Deus. Assim como o anjo apareceu para José e disse: olha, não é dessa forma, nem é daquela forma, mas é desse jeito aqui. E diz a palavra de Deus que quando o anjo, né, apareceu a José, ele entendeu a vontade de Deus, recebeu Maria por sua mulher, né? E as coisas vão ficar bem. A gente precisa ouvir a voz de Deus, ter consciência da direção de Deus na vida da gente. Se nós somos cristãos, se nós seguimos, né, a palavra de Deus, se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, então nós não podemos nos comportar como as pessoas do mundo, né, e nem fazer o que está dentro da nossa vontade, mas tentar entender a vontade de Deus para nossas vidas, porque Deus tem o melhor para a nossa vida, independente do propósito que Ele tenha para o homem, para a mulher, para os filhos, para a família, né? Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, minha irmã, meu irmão, para o seu relacionamento conjugal. Espere mais um pouco, procure ouvir a voz de Deus, entender o que está acontecendo e creia que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus vai achar a melhor solução, e quando essa solução chegar, você vai sentir, porque vai ter paz no seu coração. Amém? Esse é o segundo ponto que nós tratamos, e eu queria tratar agora do último ponto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria tratar com você agora do último ponto. Amém? No versículo 21 até o versículo 23, a palavra diz que Maria vai dar à luz a um filho e ele vai ser chamado o nome de Jesus. É isso que o anjo diz a José na revelação, porque ele salvará o povo de seus pecados. Isso é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Isaías há 700 anos atrás de que isso acontecesse. Amém?
E diz a palavra de Deus lá no versículo 24 que José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Eu queria agora trazer o último ponto, que é a individualidade do relacionamento com Deus na nossa vida. Ela é pessoal, ela traz paz, mas ela precisa de obediência. Ela só trabalha com pessoas obedientes, né? A palavra-chave no dicionário de Deus é obediência. Se você for prestar atenção, né, na história do povo de Deus, Deus agiu através da vida de homens e mulheres que foram obedientes à sua voz, à sua vontade, à sua palavra. Nós vamos ver que o anjo apareceu a Maria, você vê mais especificamente lá no Evangelho de Lucas, né? E quando o anjo revelou-se para Maria e falou o que ia acontecer, ela disse: faça-se minha vontade do Senhor. E agora, diante de José, quando o anjo fala para José, né, que ele deveria receber Maria como sua esposa, né? E José, quando ele levanta, né, despertando José do sono, fez como o Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ou seja, ele foi obediente à voz do anjo, à voz de Deus. Houve obediência para que a vontade de Deus ali se concretizasse. É lógico que Deus vai fazer prevalecer a sua palavra, né? E é lógico que ali houve um encontro, né, uma revelação específica da parte de Deus, do anjo do Senhor, tanto a Maria como a José nos seus planos. E hoje Deus se revela através da sua palavra. Ele pode se revelar em sonho? Pode se revelar através de visões? Pode, mas Deus se revela através da sua palavra. Mas o que eu acho mais difícil hoje é a questão da obediência, do obedecer, né? E quantos de nós não tem pago o preço pela falta da obediência diante da palavra de Deus, diante das normativas de Deus, né? Que Ele dá na sua palavra para o homem no casamento, para a mulher no casamento, para os filhos, para os pais, né? Para os senhores, para os pastores, para as ovelhas, né? A igreja de Jesus tem sofrido muito pela falta de obediência. Muitos cristãos, né, homens e mulheres de Deus, têm vivido uma vida em que eles querem fazer aquilo que eles querem fazer e não o que Deus fala para eles fazerem, né? E nessa responsabilidade individual que nós temos com Deus, nós precisamos entender que nós vamos dar conta a Deus da nossa desobediência e que os desobedientes não herdarão o reino dos céus. Eu quero dizer a você que Deus quer o melhor para a nossa família, mas isso vai acontecer quando há obediência à sua vontade, quando há obediência à sua palavra, quando as leis de Deus são respeitadas, né? Quando as regras são respeitadas. Eu quero dizer a você que dentro, né, das normativas cristãs, né, há hierarquias que devem ser respeitadas, né? E Deus vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma, mas isso só vai acontecer se houver obediência. Se você, minha serva do Senhor, servo do Senhor, andar em obediência à palavra do Senhor, procurar fazer a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, né? Em respeito, em temor, em obediência. E eu queria que você entendesse isso, queria que você praticasse isso, queria que você vivesse isso na sua vida cristã, para que, assim como Deus fez a diferença na vida de Maria e de José, que andavam em obediência num casal abençoado, que eles obedeciam e faziam a vontade de Deus, e Deus conhecia o coração deles. Se nós queremos ser abençoados, precisamos andar em obediência. Você, mulher de Deus, você que é casada, você que é mãe de filhos, há normativa de você, há normativa na palavra de Deus para você, de como você deve se comportar diante da sua vida conjugal, diante do casamento, diante do esposo, diante dos filhos, né? Das coisas que acontecem na vida. E se você fizer isso, então o seu relacionamento ele vai ser uma bênção. Você é homem de Deus, se você quer um casamento abençoado, filhos abençoados, esposa abençoada, há uma normativa para você de como o cabeça do lar que você deve se comportar, né? O que você deve fazer como cabeça do lar, qual a direção que você tem que tomar, né? A responsabilidade está sobre você. Então como é que você tem que se comportar?
né? Como é que você tem se comportado e o que você tem que fazer. Às vezes a gente precisa ouvir a voz de Deus, né? E deixar Deus falar mais conosco, né? Alguém já disse que Deus deu 2 ouvidos, né? Uma boca para a gente ouvir mais e falar menos, né? E a gente às vezes reclama demais, fala demais, e se for necessário se calar para ouvir Deus falar, se cale, em nome de Jesus. Deus está fazendo a obra, e se Deus não se revelou ainda, Ele vai se revelar. E também eu coloco para os filhos, né, os comportamentos dos filhos dentro do lar, como está esse comportamento em obediência a regras e leis, né, sobre a hierarquia da paternidade, da maternidade, e como os filhos têm se comportado hoje. Os pais têm sofrido muito com o comportamento dos filhos, extremamente rebeldes e radicais, e se houver desobediência, vão pagar o preço, vão colher tudo aquilo que estão plantando. E como pais nós sofremos porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Queremos ser bênção na vida dos nossos filhos, mas nós respeitamos a individualidade do relacionamento de Deus com cada um dos nossos filhos. E eu sei que Deus vai ter com cada um dos meus 2 filhos. Assim como você, servo do Senhor, deve saber que existe uma individualidade, que cada um de nós vai pagar o preço por isso. Mas também sei que Deus quer o melhor para nós. E por isso nós vivemos de joelhos, vivemos pedindo a Deus, né, que guarde, que proteja, que livre, que nos abençoe, que nos sustente, porque nele nós nos movemos e existimos, né? Tudo que nós somos vem dele. Nós estamos aqui por causa dele, né? Nossa vida conjugal, nossa existência, o ar que nós respiramos, o dom da vida, a saúde, tudo que nós recebemos foi presente dele, e tudo é para a glória dele. Amém? Então eu queria que você ficasse com essa palavra nessa noite. Que Deus abençoe você, minha irmã, ricamente, você, meu amado irmão, ricamente, a vida conjugal de vocês, o casamento de vocês, o lar de vocês, os filhos de vocês. Amém? Que a graça de Deus seja sobre a vida de vocês. Cada um de nós aprenda essa individualidade e viva essa individualidade, entenda essa individualidade, mas que essa individualidade ela gere paz no coração, ela gere comunhão, né? E que ela seja exercida através da obediência à vontade do Senhor. Que você, mulher, entenda a vontade de Deus para você no casamento. Que você, homem, entenda a vontade de Deus, a sua posição no casamento. Que vocês, filhos, né, entendam também. E se comportem como filhos. Amém? Para que a glória de Deus se manifeste na família de vocês, na casa de vocês. É preciso que cada um de nós entenda a nossa função, né? E a gente viva isso que a família de José e Maria viveu. Isso pode ser uma realidade para nós. Depende de como nós vamos nos comportar. Essa é a vontade do pastor Robledo para você, para sua casa, para sua família, para que vocês sejam bênção na vida de outras pessoas e entre vocês mesmos. Amém? É o que desejo, pastor Robledo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, palavra que edifica espiritualmente a vida de todos nós. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, Deus usar ao pregador, usar o seu servo para pregar, para restaurar a nossa vida espiritual. Nós agora, irmãos, estamos encerrando o nosso culto abençoado, culto maravilhoso. Para isso, vamos baixar as nossas cabeças e orar ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Fechar os nossos olhos e pedir bênçãos ao Senhor. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Pai pela palavra, nós agradecemos este culto maravilhoso que edifica a vida espiritual de todos nós, ó Pai. Ó Senhor Deus do céu, nós agradecemos por tudo que estamos na perseverança, na fortaleza, na fé em Ti, ó Pai. Nós agradecemos a nossa saúde, agradecemos tudo o que o Senhor permite passar, ó Pai. Nós agradecemos a saúde dos nossos irmãos, dos familiares de todos nós, familiares dos irmãos. É assim que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Agora, irmãos, vamos para a bênção apostólica do nosso pastor. Amém? E desde já, quero que todos que puderem, e que possam, que seria muito bom, dar um like e compartilhar com os irmãos e com as pessoas que puderem. Amém? Glória a Deus, meus amados irmãos, estamos chegando ao fim. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra e você possa entender, né, a individualidade do relacionamento de Deus com cada um de nós, mesmo na vida conjugal, na vida familiar, na vida secular. Que a gente possa ter sabedoria em exercer, né, essa individualidade, entender a individualidade de Deus com cada um de nós, né, seja com o cônjuge, com os parentes, com os amigos, familiares. Amém? E que isso ocorra na mais perfeita paz, para a glória de Deus e em obediência à vontade dEle, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Que Deus abençoe a todos. Tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor. Não esqueça de dar seu like aqui embaixo. Amém? Dê o seu joinha aí. É só clicar em cima dessa mãozinha. Compartilhe essa mensagem para que outras pessoas sejam abençoadas também. Estou morrendo de saudade de vocês. Que Deus abençoe a todos no poder que é no nome de Jesus. Recebam a bênção do Senhor em nome de Jesus. Tá bom? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as benditas consolações do Santo Espírito de Deus sejam com essa igreja, a Igreja Vidas em Bahia, com todas as igrejas vidas do estado da Paraíba, com a Igreja Universal do Senhor Jesus sobre a face da terra, no poder que é no nome de Jesus, Pai. É que nós te pedimos essa bênção, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, que a bênção do Senhor vos acompanhe e vos alcance, onde quer que você coloque a planta do vosso pé. É o que deseja o pastor Robledo, no poder que é no nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, abençoe os teus filhos e tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Tenha um final de semana abençoado e até a próxima live, domingo no culto, 7h30 da noite, para a glória de Deus. Amém. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que tu és fiel, tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão
terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso Lar.